Caros alunos, tudo bom? Meu nome é Charlton Vasconcelos e eu estou aqui com vocês para falar justamente sobre o conteúdo de planejamento e controle de produção. Isso mesmo. No conteúdo de hoje, vamos estar falando, sobre a parte dos moldais, do moldal de transporte. Vocês vão gostar muito, porque é uma fundamentação do nosso curso, né? Porque a logística ela tem vários custos que impacta diretamente a lucratividade da empresa. E desses custos maiores é justamente a parte de transporte. E quando a gente entende o transporte, quando a gente entende o que é que pode ser feito para diminuir esses recursos, fica mais fácil na hora de tomar decisões mais assertivas em relação a esses custos operacionais. Vamos entender só um pouquinho a hora de revisão, né? A gente falou no conteúdo anterior justamente sobre a localização dos centros de distribuição, né, dos ICDs. Essas localizações têm que ficar realmente próximo de alguma situação estratégica, seja dos clientes, seja próximo da fábrica, mas tem que se estudar a melhor localização para se colocar o centro de distribuição, pois isso vai nos ajudar também na questão estratégica, nas reduções de custo, no deslocamento, nas melhores ações que a empresa pode tomar. Pode ser até próximo de grandes centros urbanos para poder eu atender de forma mais rápida os meus clientes na hora de eu entregar meus pedidos. Tudo vai depender das estratégias tomadas pela empresa e a gente conseguiu ver isso no conteúdo anterior. Vamos falar hoje sobre os moldais, né? Como eu falei com vocês, de transporte. Esse moldal ele vai identificar um método ou uma forma de transporte básica, né? Que ele existe 5 principais moldais de transporte, que eu vou falar agora para vocês, que é o ferroviário, é o rodoviário, o hidroviário, que se resume aí no marítimo, se resume no fluvial e resume no lacustre, né? Que a gente vai ver também no decorrer aqui dos nossos conteúdos que vocês vão estar vendo nos próximos materiais. Além do dutoviário e também do aeroviário também. Para cada um desses moldais, nós vamos falar algumas características, alguns pontos positivos ou negativos que a gente tem nesses tipos de transporte. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento das nossas competências, das nossas informações. Então fica aí bem atento, que isso vai ser muito bom para a gente aprender cada vez mais sobre o processo logístico nas organizações. Uma das características desse moldal, né, que eu vou falar para vocês agora, do moldal rodoviário, é justamente que ele é realizado por transporte sobre rodas, né? Ele ocorre em estradas, asfaltos ou não, e é realizado por meio de carros, ônibus, caminhões, motocicletas. Até o pessoal pensa que quando a gente fala do modal rodoviário, que é só feito através de caminhões, e não é só isso, né? Hoje mesmo a gente está com algumas empresas de aplicativo que estão utilizando bicicletas para poder fazer entrega. Olha que coisa boa, né? Outro meio de transporte está sendo utilizado para poder fazer as entregas de pedidos, né, que o pessoal faz, alimentação e outras situações também. Então, assim, eu posso utilizar de várias formas, né? De várias formas diferenciadas para a gente poder conseguir alcançar aquilo que a empresa necessita na parte de transporte. Então, além disso, né? Além dessa parte do transporte, né? A gente sabe que eles também podem transportar cargas, pessoas, animais. Sendo assim, toda vez, né, que você vai para sua, como eu falei já, vai para a escola, seja de bicicleta ou seja de patins, né, você está utilizando um modal rodoviário, né, de transporte também, até patins também. Hoje tem aqueles patinetes também eletrônicos, né, também. Então são vários tipos de formas que nós utilizamos aqui o transporte. Conforme Rasolini, né, filho, ele fala que o moldal rodoviário, né, é um dos mais antigos. Ele passou a ser utilizado desde a invenção da roda, por isso que eu botei essa imagem aí, né, bem antiga, né, em formato de pintura rupestre, né. Então esse moldal ele
também era o único, né, que permite a chamada ligação de ponto a ponto ou de porta a porta, né, sendo sempre integrado, né, isoladamente ou como um complemento dos demais modais de transporte. Exemplo, eu vou fazer uma compra de São Paulo para Alagoas, né? E lá em São Paulo, você vai comprar algum eletrodoméstico, algum produto em si, ele vai fazer todo o transporte e vai chegar no aeroporto. Chegando lá, o avião não vai levar na minha casa. Quem vai levar na minha casa é a empresa de entrega, que provavelmente a pessoa vai com o modal rodoviário e vai fazer a entrega na minha casa. Para você ver, o modal rodoviário tem como levar de ponto a ponto. Claro que tem um custo mais elevado em cima de cada tipo de modal. E a gente tem que se pensar. Então a gente vai mais na frente a gente vai falar sobre multimodalidade, que é justamente a união de vários tipos de modais no mesmo trajeto ou trajetos diferenciados, ok? A gente vê mais na frente. Então, também Rasolini, né, filho, ele fala de algumas características desse modal de transporte, que são as seguintes. Via de transporte, né, são as rodovias, as estradas, né, com ou sem pavimentação, avenidas e ruas. O meio de transporte pode ser os veículos, né, carretas, caminhões, veículos médios, diversos tipos, com diferentes especificações e aplicações como nos ônibus e automóveis. Força propulsora, né, motores, né, de explosão a diesel, gasolina, energia solar, energia elétrica, qualquer um deles. As instalações também, terminais, estações rodoviárias, terminais urbanos de ônibus, paradas de ônibus, armazéns, centros de distribuição, instalações de cross, né? Instalações de carga, de manuseio também e oficinas. Também temos os sistemas de controle, de fiscalização dos órgãos públicos e operadoras logísticas que conferem também essas cargas de equipamentos, né? Através do GPS ou através dos sistemas de posicionamento global. Então temos várias situações aí que ligam nas redes de transporte através do modal rodoviário. E felizmente ou infelizmente é um dos modais mais utilizados no nosso país, porque é justamente que liga, né, de ponto a ponto de uma forma mais barata, entre aspas, né, do que os outros modais aí. Temos aqui também, de acordo com o Rodrigues, né, ele detalha alguns tipos de veículos que são utilizados para o transporte rodoviário, que são classificados de cargas, quantidades, né, e de acordo com a distância e também os eixos, né, que também eles utilizam. Por exemplo, nós temos aqui o caminhão graneiro, temos também caminhão baú, temos caminhão refrigerado, temos caminhão caçamba, caminhão tanque, caminhão de plataforma. Então olha quantos tipos de transportes de cargas, né, que nós utilizamos de acordo com o tipo de produto. Temos caminhões também refrigerados, né? Esses caminhões são utilizados em determinados tipos de produto que precisa de refrigeração. Temos caminhões também que transportam os combustíveis, que também tem que ter um certo cuidado. Então, assim, temos várias formas de deslocar produtos de acordo com a necessidade de cada item, de cada produto deslocado e de uma forma mais segura para as empresas transportar suas mercadorias. De acordo também com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte e Logística, né, o modal rodoviário é focado em transportes de carga e é realizado principalmente por caminhões. Esse tipo de transporte é responsável por aproximadamente 60% das cargas transportadas do país. Outro tipo de transporte também presente é o modal rodoviário, que é o transporte público urbano. Esse transporte é responsável pelo deslocamento de 59 milhões de passageiros diariamente e responde por 60% do deslocamento mecanizado das cidades brasileiras. É possível observar que o modal rodoviário é o mais usado no Brasil, como eu falei no início. Ele atinge todo o território nacional. Mesmo sendo o mais utilizado, temos vários tipos de problemas ligados à infraestrutura e à manutenção desses modais. Nós temos aqui outro modal, que é o modal ferroviário. Nós vimos aqui sobre o modal rodoviário, que eu quero que vocês pensem também sobre os problemas que nós temos nesse modal, como segurança, as estradas,
as vias de deslocamento, a quantidade excessiva de pedágio, são vários problemas, né? Que estão tentando se resolver a cada dia. Temos uma estrutura aí bem diferenciada que está sendo feita para justamente tentar melhorar esse ir e vir dos caminhões, das cargas que estão aqui no nosso país. Outra ideia também é que é nesse aqui que eu botei agora, né, que é o ferroviário, estão aumentando as malhas férreas para poder justamente possibilitar um transporte mais efetivo, né, das mercadorias com custo mais barato. Mas eu vou falar direitinho o que significa o modal ferroviário aí para vocês. O modal ferroviário é um dos mais antigos modais existentes, perdendo apenas para o modal hidroviário, né? Ele apresenta uma alternativa também bastante interessante para o transporte de produtos com baixo valor de transporte. O hidroviário vocês vão entender mais na frente, que é o aquaviário, o lacustre, né? O marítimo, que compõe essa parte da hidrografia, né? Desses modais. E também a gente sabe que ele é antigo porque até pelas embarcações, né, as caravelas que a gente já viu aí lá no início do conteúdo sobre noções logística, não é isso? Mas esse modal ferroviário também é um dos mais antigos também em relação até o aéreo também, né, que nós temos hoje. Mas só que é um transporte que tem um custo muito baixo, né, e ele consegue levar grandes volumes de carga, né, para também distâncias bem significativas, né, que nos ajuda justamente a diminuir os custos em relação a esses transportes. Também Rasolini também fala, né, sobre as características desse modal, que são utilizados em ferrovias, utilizam os trilhos, o meio de transporte é as locomotivas, vagões, diversos tipos e diferentes especificações e aplicações. A força propulsora pode ser motores a vapor, a diesel, motores elétricos, que nós estamos aqui na China e no Japão utilizam muito, né? Tem até os trem-balas, né? Tem trem bala que chega até 400, quase 500 km por hora, né? É um avanço tecnológico muito grande nesse tipo de modalidade. Também temos estações e terminais, né, ferroviários, as plataformas, os embarques, as garagens, as manutenções. Temos o sistema de controle, né, de fiscalização de órgãos públicos, né, as cancelas, as passagens de nível, as conferências de cargas, equipamentos, movimentação, comunicação de rádio e também os acompanhamentos via GPS. Eu coloquei aquele trem-bala, como eu botei aqui um exemplo para vocês, ó, que é bem significante, né, do que nós temos hoje. Balu também fala que o modal ferroviário é um transportador para longos percursos de baixa velocidade para matérias-primas como carvão, madeira, produtos químicos e para produtos manufaturados de baixo custo também, como alimento, papel, entre outros também. Também nós vemos também, né, que Martins fala, né, afirma que o modal ferroviário ele apresenta custos muito baixos. No entanto, perde a flexibilidade, pois é uma opção de rotas alternativas. Não tem como sair com o trem para outra rota. Ele tem que seguir sempre aquele trajeto, né, do trilho, né? Ele não tem essas opções de rota alternativa. Seus prazos de entrega são longos e podem variar bastante de acordo com o tipo de transporte, mercadoria ou locomotiva a qual está sendo transportado. Dessa forma, o transporte ferroviário é indicado para grandes quantidades de produtos não perecíveis que não sejam tão frágeis, né? Na avaliação também das empresas de produtos logísticos, né, ou rodoviária e ferroviária do Brasil, ele indica também que mais da metade dos trechos rodoviários estão inadequados, demonstrando a falta de prioridade e investimento na estrutura desses transportes ao longo dos anos. O relatório também geral da CNT, né, que é responsável também pela parte de estrutura das rodovias, também indicou, né, que o modal rodoviário não dispõe de boa estrutura e apresenta quantidade inadequada e a falta negativa da prestação do serviço, né, e distribuição, aumentando os custos operacionais, os riscos de acidente e os impactos ambientais. Nós temos aqui que a partir de 2009, né, a apresentação foi feita uma apresentação aí de uns dados, a qual foi percebido que o Brasil precisaria de 59 mil quilômetros de malha férrea para atender a atual necessidade de 2009. Imagine hoje, 2020, quanto é que é a necessidade. E também é necessário que haja uma maior conectividade entre as regiões do país e assim melhorar o escoamento da produção por meio de pontos de diversas regiões. Imagine
eu sair de Curitiba até Alagoas através do trecho aí interligado das rodovias. Demora, mas é um custo muito barato, até pela parte da segurança também. Então a gente espera que as rodovias, como foi falado em alguns telejornais, falado sobre o investimento do país nas rodovias, para justamente folgar um pouco as rodovias e as ferrovias, como serem reutilizadas, elas terem uma situação mais favorável para o país, com redução de custo de transporte e custos logísticos, como todos nós já sabemos. Chegamos aqui na hora da revisão. Nós vimos hoje o conteúdo a qual aprendemos as características dos dois modais, né, o rodoviário e o ferroviário. O modal rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil, e apesar da sua relevância, a malha rodoviária também precisa aí de um suporte, de um apoio, né? Porque ela encontra vários problemas e necessita de grandes investimentos para se tornar cada vez mais eficiente. Na atividade que vamos estar fazendo hoje, eu vou passar para vocês daqui a pouco, mas só para lembrar do conteúdo, né, da próxima que vamos estar passando posteriormente. Vamos estar falando sobre outros tipos de modais, que é justamente os outros. Eu passei 5 modais para vocês, falamos sobre 2, vamos falar sobre os outros modais também. Então não deixe de acompanhar, e como eu falei no início, ele é importante para o nosso desenvolvimento, porque nós temos que ter ideia do que cada modal pode oferecer para a organização. A atividade de hoje vai ser justamente as características do modal rodoviário, quais são os tipos de modal rodoviário utilizados para o transporte de carga e quais são as características de cada modal ferroviário, ok? Conto com a sua participação, com a sua ajuda, estou sempre à disposição para melhor ajudar vocês. Qualquer coisa, dá o feedback, dá o retorno, que eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Meu nome é Charlton Vasconcelos.